Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Lucas Valadão aqui. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 estratégias práticas que farão o seu serviço ser muito mais valorizado aos olhos dos seus potenciais clientes. E o que isso resulta, Lucas? O resultado disso é que você vai conseguir cobrar muito mais caro nos seus serviços e projetos de obras financiadas. Então você vai ver aqui nesse vídeo 5 maneiras de cobrar mais caro por seus projetos de obras financiadas. Então, se esse conteúdo aqui te interessa, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, me segue lá no Instagram para tirar dúvidas, que eu sempre deixo a caixinha de perguntas aberta para você tirar dúvida diretamente comigo e ao vivo, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, me manda lá no Insta, que eu vou tirando todas as dúvidas durante o dia, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos descobrir quais são essas 5 maneiras, essas 5 estratégias de fazer com que o seu cliente consiga ver mais valor nos seus serviços, ok? Então, esse tipo de conteúdo aqui não é um conteúdo ensinado na faculdade. Infelizmente, tá? Porque se fosse ensinado, não teria tanto engenheiro desvalorizando a profissão, tanto engenheiro cobrando mixaria pelos projetos. Pô, hoje eu vejo engenheiro aí de 20, 30 anos de profissão cobrando ainda R$ 500 no projeto. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Mas esses engenheiros antigos, eles não têm noção nenhuma de precificação. Eles que acabam desvalorizando o serviço. Eles que acabam, muitas vezes, desvalorizando a nossa profissão, não é nem o pessoal que está se formando recentemente. Então, se isso fosse ensinado na faculdade, não aconteceria esse tipo de situação, essa realidade que nós estamos vivendo hoje de praticamente uma prostituição de alguns profissionais aqui na engenharia e arquitetura, tá? E também não aceitaria, tá? Se fosse ensinado na faculdade, esses engenheiros e arquitetos não aceitariam a exploração que é feita por algumas grandes empresas, grandes construtoras e escritórios de projeto, que pede muito serviço da sua parte, tá? Da parte desses profissionais e não pagam o suficiente. Infelizmente, a realidade é assim, tá? E é algo que a maioria ignora, mas que dá muito resultado. Então, é importante que você siga todos esses pontos aqui, não pule nenhuma etapa para que você entenda o conceito, a base, antes de eu passar a parte prática, ok? Não pule etapas, porque isso vai fazer com que você acabe se atrasando. É aquela velha premissa, né? Se você está buscando o atalho, você acaba encontrando no atalho um caminho mais longo do que o caminho normal. Então toma cuidado com os atalhos, tá? Então a maioria ignora esse tipo de conteúdo aqui, mas que dá muito resultado. O pessoal fala, mas isso aí não dá certo não. Mas isso aí eu já tentei. Não, não tentou e isso aqui dá certo sim. Não deu certo só comigo, dá certo também com alunos do método LOF, que é o meu treinamento online lucrando com obras financiadas. Então segue o que eu vou te passar aqui, porque eu te garanto que isso vai te dar resultados, ok? E eu estou falando de resultados financeiros, eu estou falando de prestígio, porque você vai acabar se tornando referência muito mais rápido se você aplicar o que eu vou te passar aqui. E eu estou falando não só de referência em obras financiadas, tá? Um profissional referência em obras financiadas, mas também referência de sucesso na família e na sua roda de amigos, ok? E isso resulta também em segurança financeira, ou seja, você vai acabar ganhando bem e tendo uma certa segurança financeira, porque você vai ter uma grande carteira de clientes. Então, isso vai te dar segurança financeira. A partir do momento que você se torna referência em obras financiadas, você está aí garantido no mercado, ok? Pode vir a crise que for, que você ainda vai ter clientes. E aqui já está uma oportunidade, né? Porque se é algo que a maioria ignora, as pessoas ignoram isso, acham que é muito clichê, ou acham que não dá certo, ou acham que é difícil, é a oportunidade de você se destacar da concorrência, desse mercado, dessas pessoas. Então, fica ligado nisso. Aonde o pessoal não está olhando é onde geralmente estão as maiores oportunidades. Então agora vamos entender o que seria cobrar mais caro, tá? Vamos entender esse conceito aqui de cobrar mais caro.
Em teoria, cobrar mais caro é você agregar mais valor aos seus serviços. E como que você faz isso? Você precisa aumentar a percepção de valor dos seus serviços aos olhos dos seus clientes, dos seus potenciais clientes ou dos atuais clientes. Se os atuais clientes eles veem valor no seu serviço, ele vê que você está prestando um bom serviço, ele vai falar bem de você para outras pessoas, para os seus conhecidos, para os amigos dele, para os parentes dele, tá? Até em rede social ele pode te marcar. E isso é importante, porque o melhor marketing ainda é o boca a boca, é um marketing gratuito, tá? E isso é um marketing orgânico. Por ser gratuito, é um marketing orgânico, ou seja, você não paga nada para isso, ok? Então, o que seria aumentar o valor do serviço? Vamos entrar aqui em um exemplo mais prático, tá? Imagina que comigo, qual dessas duas empresas possui hoje mais fãs? A Samsung ou a Apple? É fácil a gente já sacar que quem tem mais fãs aqui é a Apple, tá? É a Apple. A Apple tem uma legião de pessoas aficionadas, viciadas nos produtos da Apple. Qualquer novidade eles já estão comprando. Então a Apple hoje ela é referência em qualidade. E isso reflete no preço dos produtos da Apple. Por isso que hoje um celular da Samsung pode ser até melhor do que um celular da Apple, do que um iPhone, mas o celular da Samsung ele acaba sendo mais barato. O celular da Apple hoje, o iPhone, ele é mais caro do que qualquer outro celular, mas não necessariamente é o melhor celular. Apesar de ser engraçado isso, um pouco irônico, mas é isso que eu quero dizer com aumentar a percepção de valor. Você não precisa ser necessariamente o melhor profissional do mercado, da sua cidade ou da região, mas você precisa que o seu cliente veja maior valor nos seus serviços e nos seus projetos, ok? Então você vai entender melhor nos próximos tópicos que eu vou falar aqui embaixo. Então, isso que é agregar valor, tá? Entenda isso porque isso vai fazer total diferença. Você entender isso, tá? Esse conceito vai fazer total diferença nos pontos que eu vou falar daqui a pouco. E também, cobrar mais caro significa ser referência em obras financiadas. E o que seria ser referência? Eu estou falando aqui de referência em obras financiadas porque no método LOF, que é meu treinamento online, tá? O treinamento Lucrando com Obras Financiadas, onde eu ensino um método que faz com que você acabe se tornando referência em obras financiadas em pouquíssimo tempo, ok? Então, quando você acaba se tornando referência em obras financiadas, você acaba se estabelecendo no mercado. E como eu acabei de dizer, quando você se torna referência, pode vir a crise que for, que você ainda vai ter sempre pessoas procurando os seus serviços. Então pode ter crise com qualquer pessoa, menos em quem se torna referência em um mercado. E o que seria referência? Para ser um pouco mais direto aqui e objetivo, referência é ser valorizado pelo mercado e quando as pessoas veem valor no seu serviço, elas te procuram em massa. E isso faz com que a sua agenda fique lotada. Consequentemente, agenda lotada, você vai ter fila de espera de pessoas querendo fechar negócio com você. Aí já está um sinal de que você precisa aumentar o preço dos seus serviços. Tá? Se tem muita pessoa te procurando, você automaticamente pode subir o preço dos seus serviços. E pessoas procurando seus serviços ao invés de você ir atrás. No começo, é comum que você precise ir atrás das pessoas para que elas fechem negócio com você. Você precisa até insistir um pouco para que elas fechem negócio, ok? Porque você está começando agora, você precisa de portfólio, precisa de histórico, precisa de material para postar nas redes sociais. Então você tem que ir atrás desses clientes. Só que depois, quando você acaba se tornando referência em obras financiadas, você não precisa mais se preocupar com isso. As pessoas vão atrás de você porque elas sabem que você é um profissional de valor no mercado. E para você ter um exemplo, recentemente, há umas 2 semanas atrás, eu tive que dispensar uns 3 clientes de 2 semanas atrás para cá, porque eu realmente estou sem tempo para fazer. A gente aqui, né, minha equipe está sem tempo para fazer. A gente está abarrotado de serviço e nós não conseguimos fechar negócio com esses clientes. Eu tive que praticamente dispensar. Eu até indiquei outros profissionais para que eles procurassem e fechassem negócio com esses profissionais. Então, quando você acaba se tornando referência em alguma coisa,
as pessoas vão atrás de você ao invés de você ir atrás delas, ok? Inclusive, uma dessas pessoas que veio atrás, na verdade era um casal, já era cliente antigo que veio até mim para fazer uma ampliação. Então aí está uma vantagem de você fazer um projeto, mesmo um projeto de pequeno porte, porque futuramente essas pessoas podem vir atrás de você para você fazer a ampliação da casa delas. E geralmente é assim que acontece com obras financiadas de pequeno porte. Você faz a casa, você projeta a residência dessas pessoas de forma que dê ampliação futura, fique fácil de ampliar futuramente. E essas pessoas, ao longo de alguns meses ou até alguns anos, elas podem te procurar novamente e você faz um outro projeto. Então você, com um único cliente, você acaba ganhando duas vezes. E isso também é uma forma de aumentar o seu lucro nesse mercado de obras financiadas. Caso você ainda tenha dificuldades em captar cliente, tenha medo de conversar com as pessoas, entre no método LOFT, porque lá eu tenho um módulo onde eu ensino a captação 2.0, que é o imã de clientes, onde você vai aprender a captar cliente sem precisar sair de casa, sem precisar fazer postagem em rede social, sem precisar gravar vídeo para rede social, sem precisar ficar entregando panfleto na rua ou entregando cartão de visita. É um método bem prático e é garantido também que você consiga cliente nesse módulo de captação 2.0, o imã de cliente. Então, se você está com dificuldade para captar cliente até hoje, entra no método LOFT e foca no módulo captação 2.0, ok? Que aí vai chover cliente e vai ser um grande passo rumo a se tornar referência em obras financiadas. E como aprender a captar cliente é um grande passo rumo a se tornar referência em obras financiadas, e o que eu vou ensinar aqui hoje também é um grande passo rumo a se tornar referência em obras financiadas, através das 5 estratégias que eu vou mostrar agora para você. E essas estratégias, basicamente, elas vão fazer com que o seu serviço seja mais valorizado aos olhos do cliente. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje é aumentar a percepção de valor do seu serviço aos olhos do cliente. Beleza? Então, vamos direto ao ponto aqui. Primeiro, é que você precisa ter uma vitrine digital. Não é porque você presta serviço que você não pode ter uma vitrine. É claro que a gente valoriza aquelas lojas que tem uma grande vitrine ou que tem uma vitrine toda organizada, com belas roupas, belos produtos, pode ser até uma vitrine da Cacau Show, por exemplo, tá? Você às vezes passa ali na frente e fica com água na boca e acaba entrando para comprar. Ou fica com vontade de experimentar aquela roupa, experimenta e acaba comprando. Você precisa também ter uma vitrine para que o cliente veja o seu serviço e fique com vontade de te contratar. E essa é uma forma de agregar valor aos seus serviços, ao seu trabalho. E como fazer isso, Lucas? Como criar uma vitrine digital? Eu vou mostrar aqui. Primeiro é com o Instagram e Facebook, ok? E eu estou falando aqui de usar de maneira profissional, não de maneira pessoal, ou nem usar, né? Tem pessoas aí que nem usam. Eu, na verdade, fiquei muito tempo relutando em usar a rede social de maneira profissional. E eu perdi bastante tempo nesse orgulho próprio, tá? Eu me arrependo bastante disso. Então, se você usa as suas redes sociais só de maneira pessoal ou nem usa, repensa o que eu vou te passar aqui agora, ok? Se você não usar as redes sociais, provavelmente você vai ficar atrás da sua concorrência. Se eu não me engano, foi o Bill Gates que disse há alguns anos atrás que existem duas situações para o negócio. Ou o negócio está online ou ele nem existe. Então, qual dos dois você se encaixa? Toma cuidado com isso, tá? Se você não tem Instagram ou Facebook ou não usa de maneira profissional, começa a usar a partir de agora. Porque as suas redes sociais vão servir de vitrine. Então, você não vai usar a rede social
de maneira a ficar vendo vidinho, a ficar vendo meme. Você vai usar voltado ao lucro, com visão mais empreendedora, tá? Com visão mais profissional. Se você for consumir algum conteúdo ali dentro, que seja algum conteúdo de valor, igual você está assistindo aqui, tá? Você está aprendendo aqui nesse vídeo. Então tenta usar o Instagram e o Facebook de maneira profissional também, ok? É claro que você vai conversar com seus amigos, vai ver alguns memes de vez em quando, mas que isso não seja o seu fator principal dentro das redes sociais. Você precisa estar usando essas redes sociais, Instagram e Facebook principalmente, como vitrine, tá? Por quê? Porque vai servir como a sua vitrine digital. E o importante é entender que o cliente ele tem que desejar fechar negócio com você. E como eu disse agora há pouco, para você fazer isso, você precisa postar conteúdos. Precisa postar conteúdos. É claro que se você aplicar a captação 2.0, o imã de clientes, você não precisa necessariamente ficar postando conteúdo na rede social. Mas se você quer captar cliente de maneira orgânica, tá? Ou seja, gratuita, você precisa fazer com que ele deseje fechar negócio com você através de conteúdos. E eu já vou falar mais sobre isso aqui embaixo. Porque quando você posta conteúdo nas suas redes sociais, conteúdo de valor, como o que eu estou passando aqui para você, o cliente ele acaba tendo o desejo de fechar negócio com você. Ele vai preferir fechar negócio com você do que algum sobrinho dele, algum primo dele que trabalha na área também, mas que não transmite tanto profissionalismo quanto você. Então ele vai desejar fechar negócio com você, às vezes apenas de postar conteúdo de valor nas suas redes sociais. Então o cliente, o potencial cliente, ele fica disposto a pagar qualquer preço pelos seus serviços se ele perceber valor naquilo que você faz. Então internaliza isso, tá? O cliente ele tem que desejar fechar negócio com você. Repete essa frase aqui para você não esquecer, tá? E para isso você precisa alimentar as suas redes sociais com conteúdo de valor. Então eu até coloquei essa seta aqui para relacionar que vai servir de vitrine desde que você alimente com conteúdo de valor as suas redes sociais. E como você faz isso? Com posts de conteúdo, com posts de obras, com posts de projeto, tá? Postagem de projetos, projetos que você fez ou projetos de inspiração e posts de imagens 3D, talvez que você fez também. Eu tenho um treinamento onde eu ensino a fazer projetos de prefeitura. Você pode estar até usando esses projetos que eu ensino lá no Fórmula Projeto de Prefeitura para você postar nas suas redes sociais. Posta fotos bonitas, tá? Tenta enquadrar bem os seus projetos, tenta tirar uma qualidade boa os seus projetos para que você dessa forma também transmita profissionalismo na sua vitrine digital, que são as suas redes sociais. E sobre isso aqui de alimentar com conteúdo de valor, eu tenho uma aula dentro do método LOF, onde eu, se eu não me engano, eu falo uns 40, 50 minutos só sobre isso. E é uma das aulas, para falar a verdade, uma das aulas mais importantes que eu fiz dentro do LOF, porque lá eu mostro praticamente o passo a passo para você usar a sua rede social de maneira profissional. E é bem completa aquela aula. Então, se você já é aluno do LOF ou se você vai entrar, assiste a aula que está dentro, está bem no início, tá? Do módulo Captação 2.0, imã de clientes, beleza? Então, fique atento a isso. E você pode também utilizar o Google como a sua vitrine digital. Mas o Google não dá para a gente ficar postando conteúdo, né? Não dá, mas você consegue também ranquear na pesquisa do Google. Para isso você vai precisar de um site, tá? Isso aqui é um pouco mais complexo. Você precisa talvez aí de um profissional, de alguém que possa fazer um site para você, ok? Hoje nós temos formas gratuitas de fazer isso, só que os sites gratuitos geralmente a gente não consegue ranquear no Google. O que é ranquear, Lucas? Ranquear é quando a pessoa pesquisa, por exemplo, obras financiadas Penápolis, que é a minha cidade. Obras financiadas Penápolis e vai aparecer o meu nome em primeiro lugar, ok? Então isso é ranquear. Você precisa ter uma empresa que seja a primeira opção da pessoa. Você imagina aqui comigo, pô, a pessoa pesquisou no Google, obras financiadas Uberaba. O seu nome está em primeiro lugar.
lá em Uberaba. Vamos supor que você mora lá, tá? O seu nome aparece em primeiro lugar. Ele entra no seu site, gosta do seu site, vê que tem um link para a sua rede social, ele entra na sua rede social e vê que a sua rede social está alimentada com conteúdo de valor, está repleto de conteúdo de valor e ela gosta, ela vê que você é um profissional de valor, ela vê que você faz e presta um bom serviço. Porque ela te viu no Google, gostou do seu site, entrou na sua rede social e gostou da sua rede social. E aí, com certeza, ela vai te contratar e provavelmente essa pessoa que passou por essa esteira de descoberta do seu conteúdo, da sua pessoa, do seu serviço, ela vai pagar um preço até mais alto. Ela vai estar disposta a pagar um preço mais alto. Por quê? Porque você agregou valor e porque ela agora está desejando fechar o negócio com você. E quando a pessoa deseja, ela está disposta a pagar qualquer preço. Não qualquer preço, né? Mas ela está disposta a pagar caro pelo serviço. Então aí ela valoriza o que você está fazendo, diferente desses profissionais dinossauros que cobram R$ 500 no projeto de prefeitura, né? Mas enfim, vamos então para o próximo tópico de como cobrar mais caro por seus projetos de obras financiadas, que é a apresentação profissional. Você não vai fazer uma apresentação mandando no WhatsApp da pessoa a proposta de orçamento, por exemplo, como um textinho normal, com o valor só e nem pede para ela fechar, tá? Você tem que ter uma chamada para ação. Mas enfim, isso é detalhe, eu vou falar isso em outro conteúdo, tá? Porque isso dá pano para manga, de formas de negociar com o cliente. Mas enfim, o que eu quero falar aqui para você é que você tem que embalar os seus serviços de maneira profissional. E essa forma é você fazer uma bela apresentação. Mas como fazer uma bela apresentação? Porque se você fizer uma boa apresentação para o cliente, você vai transmitir profissionalismo para ele. Tá? Então entenda uma coisa: a apresentação é como a embalagem de um produto gourmet. Você às vezes paga mais pela embalagem do que pelo próprio produto, tá? Então, a embalagem, ela agrega valor ao produto. O seu serviço, você é um produto. Então, você tem que criar uma embalagem que transmita profissionalismo. Se você transmitir profissionalismo, você consegue fazer com que o cliente deseje fechar negócio com você. Então, tem o caso aqui do Cacau Show e da Nestlé. Porque se a gente for pegar a caixa da Nestlé ou da Lacta, tá? Geralmente da Lacta acho que tem um pouquinho mais nome do que a Nestlé. Pega a caixa de bombons, tá? Da Lacta e compara com uma caixa de bombom com o mesmo peso da Cacau Show. Se a gente for comparar em peso, o da Lacta hoje eu acho que está custando R$ 12, tá? Às vezes a gente acha até com promoção aí no mercado R$ 11. Da Cacau Show, se for o mesmo preço, vai ser o triplo do valor, até 4 vezes mais, tá? Por quê? Porque a embalagem da Cacau Show ela é muito mais atrativa do que da Nestlé. E Cacau Show, através dessas embalagens, através de todo o branding que ela já fez até hoje, ela acaba agregando mais valor ao seu produto, mesmo que algumas pessoas não achem tão gostoso assim o chocolate. Mas como eu disse, ela já se tornou referência no mercado. Eu estou falando da Cacau Show, não estou nem falando da Copenhague, tá? A Copenhague acaba cobrando bem mais caro e é um chocolate bem semelhante à Cacau Show e ainda é mais caro que o Cacau Show. Por quê? Porque a embalagem importa. Então você precisa embalar o seu serviço de maneira que o cliente veja que você é um bom profissional, ou que você pelo menos é um profissional adequado ali para ela fechar negócio com você. Ela tem que perceber que você é a pessoa que realmente vai resolver o problema dela. Qual que é o problema dela? É fazer um bom projeto, um projeto adequado para ela, é encaixar ela em uma ótima situação de financiamento, é executar uma bela obra, é ter um profissional que ela possa tirar dúvida sempre que precisar. É claro que isso exclui finais de semana, né? Você tem que determinar dias e horário, mas enfim, ela quer ter ali um profissional que esteja seguro do que está fazendo. Então, para você fazer uma apresentação profissional, você precisa fazer algo diferenciado, demonstrando profissionalismo e autoridade. Então, quando eu falo em apresentação, isso aqui é basicamente ele se encaixa
na sua proposta de orçamento. Quando você envia a proposta de orçamento ao cliente, você tem que caprichar. Então, assim, uma forma da gente embalar o nosso produto, que é o serviço, na verdade, tá? É você enviando uma proposta em formato digital e em dimensões ideais para celular. Hoje todo mundo está conectado, né? Todo mundo está usando o celular, então você precisa enviar um orçamento, uma proposta de orçamento que a pessoa consiga visualizar no celular e não em papel, tá? E não em WhatsApp. Isso fica muito amador e muito antiquado. Hoje o pessoal não está querendo muito ficar pegando em papel, não tem onde guardar e acha que vai ficar bagunçada a casa, depois perde o orçamento. Mandou no celular e mandou de maneira profissional, diferenciada, tá? Você vai demonstrar profissionalismo e autoridade quando você manda algo diferenciado. E para você ter uma ideia, eu tenho uma proposta padrão LOF aqui que eu ensino a fazer passo a passo lá dentro do método LOF. Eu vou mostrar como que funciona essa proposta padrão LOF. Quando o cliente ele solicita o orçamento, nós fazemos esse tipo de proposta para ele e nós conseguimos até colocar o tamanho do projeto e também uma ideia de fachada, ok? Inclusive os valores, tudo, como é que funciona o financiamento, beleza? E os contatos aqui embaixo e, claro, a chamada para ação. Eu ainda pergunto no final, vamos fechar? E isso faz diferença. Pode parecer que não, mas isso faz total diferença em uma negociação. E quando você fecha negócio com o cliente, é negociação, tá? Técnicas de venda e técnicas de negociação que fazem toda diferença. Então você apresentando uma proposta dessa aumenta muito a chance do cliente fechar negócio com você, ok? Às vezes você está com um problema, eu falo para o cliente, passo o preço e ninguém fecha comigo. Talvez você criando uma proposta desta daqui, você consegue fechar muito mais clientes, você aumenta a sua taxa de conversão de fechamento de clientes. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas deve demorar muito para fazer uma proposta de orçamento dessa, né? Não, a gente consegue calcular toda a viabilidade do financiamento, colocar um projeto, porque através da viabilidade do financiamento a gente encontra o tamanho ideal de projeto. A gente consegue, através de um banco de dados, pegar o projeto, a planta baseada nessa metragem que a gente encontrou na viabilidade e também uma ideia de fachada para apresentar ao cliente. Então, olha a diferença de você mandar uma proposta, a proposta padrão LOF, que eu chamo, né? E mandar uma conversinha no WhatsApp apenas com o preço do seu serviço. A pessoa não vai ver nenhum valor nessa mensagem que você vai mandar para ela. Agora, quando você manda um orçamento, uma proposta, uma apresentação diferenciada, aí sim ela vai ver muito mais valor em você. Vai ficar muito mais fácil de você cobrar um preço mais justo e mais caro pelo seu serviço. E quando eu estou falando da apresentação profissional, serve também as suas redes sociais, tá? O seu site, se você tiver, se não tiver, não tem problema, tá? O que mais importa é Instagram e Facebook, porque eles servem também como vitrine digital e a vitrine ela é uma forma de apresentação. Não só a proposta padrão LOF, né, a proposta de valor, de orçamento, mas também as suas redes sociais servem como apresentação, ok? Agora, a terceira forma de cobrar mais caro por seus serviços é demonstrar expertise, é você demonstrar que você é um especialista em obras financiadas. Então, para isso, você precisa entender profundamente sobre obra financiada. E eu gosto de falar a seguinte frase: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. Então, quando você se torna especialista em obras financiadas, fica muito mais fácil do cliente ver que você é o profissional ideal para resolver o problema dele. E como eu já disse aqui agora há pouco, o problema dele é um belo projeto, um financiamento dentro da situação financeira dele, às vezes até que sobre dinheiro, tá? Uma bela obra, uma obra bem executada, um profissional que esteja disposto a estar ao lado dele ali, tirando todas as dúvidas que ele precisa. Enfim, você precisa entender sobre obras financiadas para transmitir expertise, para transmitir profissionalismo ao seu cliente. Se você não souber responder as dúvidas que ele tem, vai ficar difícil ele perceber
que você é o profissional ideal para fazer o serviço para ele. Então, se você ainda não entende de obras financiadas, assiste o módulo de fundamentação dentro do método LOFE, porque nele eu mostro tudo, exatamente tudo que precisa para trabalhar com obras financiadas, além de todas as formas de ganhar dinheiro nesse mercado. Então, depois de assistir esse módulo de fundamentação, você vai fazer o seguinte: assistir de novo. Quando você terminar, você assiste de novo. Por quê? Porque você precisa cristalizar todas as informações que eu passei nesse módulo para que você consiga transmitir ao seu cliente, responder todas as suas dúvidas e automaticamente demonstrar expertise com todo esse conhecimento que você adquiriu no módulo de fundamentação. E pode ficar tranquilo que lá não tem exceção de linguiça não. Eu vou bem direto ao ponto, com conteúdo objetivo, mas exatamente tudo que você vai precisar utilizar na prática, ok? Então o cliente ele precisa te ver como um especialista, tá? E como eu já disse, e repito aqui porque é importante, para isso, para ele te ver como especialista, você precisa entender e conhecer profundamente sobre obras financiadas. Então, não pense, tá? De forma alguma, nem pense em atender o seu cliente de qualquer jeito. Você precisa algumas dicas aqui, tá? Para você, algumas sacadas, algumas estratégias aqui a mais, que seria dar sugestão ao seu cliente, tá? Sugestão, ideias de projetos, ideias do que fazer. Nunca deixe um cliente desamparado. Porra, não tem jeito. Você não vai simplesmente falar assim, não dá para fazer o financiamento e tchau, vai embora. Não, não é assim. Você vai dar ideias para ele, ó, não dá para fazer dessa forma, mas a gente pode fazer de outra forma, desde que você faça tal coisa. Então você vai dando sugestões e ideias, tá? Você tira todas as dúvidas, como eu disse aqui, você vai dando ideias, conta alguns casos que você encontrou uma solução inteligente, se você já teve alguns clientes anteriormente, passa esse estudo de caso aí para esse seu potencial cliente, ok? Isso pode fazer com que ele perceba que, fala, nossa, realmente esse profissional, né, esse engenheiro, esse arquiteto, ele realmente sabe o que está fazendo. E isso, o que acontece? Transmite valor, tá? Agrega valor aos seus serviços e automaticamente cria desejo do cliente fechar negócio com você. Isso é bem importante, tá? Demonstrar expertise no que você está fazendo. Você tem que se tornar um especialista em obras financiadas. E aqui tem um ponto semelhante, que é demonstrar autoridade. Você pode estar se questionando aí, mas demonstrar expertise não é basicamente a mesma coisa? Pode ser parecido, tá? Mas não é a mesma coisa. Para você demonstrar autoridade, você precisa mostrar obras e projetos feitos por você. Você precisa mostrar que o que você fala ali é lei, tá? Ele precisa confiar no que você fala. Quando um engenheiro recém-formado ou um arquiteto recém-formado vai em uma obra e conversa com o cliente, conversa com o pedreiro na obra e não transmite autoridade, esses pedreiros, serventes, até o cliente, ele não dá muita bola, tá? Ele não dá muita importância para aquilo que você está falando, porque ele percebe que você não tem autoridade, você não demonstrou autoridade, não demonstrou expertise, então automaticamente ele não vê você como autoridade. Então ele começa a questionar aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sugerindo, aquilo que você está falando. Então, a partir do momento que você demonstra que é uma autoridade, o cliente ele para de questionar e faz exatamente aquilo que você está pedindo. A mesma coisa acontece se você estiver na obra e pede para o pedreiro fazer alguma coisa. Ele te vê como autoridade, então ele simplesmente vai obedecer. Quando o médico pede para você tomar um remédio, você vai lá e toma. Por quê? Você vê ele como uma autoridade, como alguém que sabe muito do que está falando. E como demonstrar autoridade? Você precisa mostrar obras e projetos feitos por você, ok? E uma forma que eu gosto bastante, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Mas uma forma que eu gosto bastante é fazer esse tipo de conteúdo aqui, tá?
Eu tiro foto com o cliente na obra e segurando a placa da obra, né? Na verdade é um banner, ele é flexível. E quando eu posto isso na rede social, o cliente ele tem as seguintes percepções. Pô, o Lucas, ele tá com o pé na obra, né? Ele parece um profissional experiente porque ele está ali trabalhando em obra, não só projetando, por exemplo. Segunda coisa, ele faz obras pela cidade. Eu não vou ser o primeiro cliente dele, porque tem muito dessa objeção, desse obstáculo que você precisa transpor, tá? As pessoas elas têm medo de ser o primeiro cliente dos profissionais, dos engenheiros e arquitetos. Então, por isso que eu sempre falo que o seu maior desafio é ter o primeiro cliente. Se você tiver o primeiro cliente, essa objeção principal desse seu potencial cliente já vai por água abaixo. E quando você posta esse tipo de foto aqui, ele já vai perceber que ele não vai ser o primeiro cliente. Se você postar várias, se tiver 20 fotos com clientes, tá, em obra, ele vai ver, porra, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara, tá? Esse aqui é um profissional extremamente paparicado aí, porque olha o tanto de obra que ele já fez, olha o tanto de cliente que já fechou negócio com ele. Então, causa essa percepção, tá? Isso, na verdade, é um gatilho mental chamado prova social. Posso falar mais sobre isso, que é de extrema importância para você que quer cobrar mais caro pelos seus serviços, tá? Usar e abusar do gatilho de prova social. Aqui eu já dei uma palhinha, mas eu posso falar mais sobre gatilhos mentais para você utilizar aí na sua carreira, tá? Isso vai alavancar a sua carreira. Eu posso falar mais em um próximo conteúdo. Então, qualquer coisa, deixa como sugestão aqui embaixo se isso te interessa. Então, entenda o seguinte também: quanto mais tempo de mercado, maior a percepção de autoridade que o cliente vai ter de você. Como eu disse aqui, pode ser que uma foto ele te veja como uma autoridade, mas se ele vê 20 fotos sua com o cliente, 20 fotos em obras, ele vai ver muito mais autoridade em você. Quando você transmite autoridade ao cliente, ele fica disposto a pagar um preço alto pelo serviço. Ok? É por isso que hoje a gente vê profissionais nas nossas cidades. Aqui tem, por exemplo, que cobram bem caro. Por quê? Porque eles já estão há 15, 20 anos no mercado, já fez várias obras para as pessoas importantes e isso é uma forma de transmitir a autoridade. Então, como eu disse agora há pouquinho, conseguir o primeiro cliente é o passo mais difícil da sua jornada. Então, se você tem dificuldade em captar cliente, em conseguir o seu primeiro cliente, segue o método LOF no módulo Captação 2.0 Imã de Clientes, porque vai ser mamão com açúcar para você conseguir o seu primeiro cliente. Lota de mensagem no WhatsApp dos meus alunos quando eles aplicam o Captação 2.0. Então, se você tem essa dificuldade de conseguir o primeiro cliente, que vai ser um passo difícil, tá? Vai ser o mais difícil, na verdade, porque o segundo cliente é muito mais fácil que o primeiro. O terceiro é muito mais fácil ainda que o primeiro e o segundo, e assim por diante, ok? Então, o seu desafio maior é fechar o primeiro cliente, porque você ainda não tem material suficiente para demonstrar autoridade. E a autoridade, ela é de extrema importância, ela tem um peso enorme na hora de fechar negócio com os clientes, ok? Então agora vamos para o quinto e último ponto, que é usar técnicas de negociação. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre técnicas de negociação. Por quê? Porque é importante, você tem que entender. Demorou para entrar na minha cabeça que eu precisava estudar técnicas de negociação, técnicas de empreendedorismo, técnicas de venda. Demorou para eu perceber isso, tá? E quando eu percebi isso, eu vi o tempo que eu perdi de orgulho próprio, porque eu não aplicava essas técnicas. E quando eu comecei a aplicar, eu vi que a taxa de conversão com o cliente, as conversas que os clientes tinham comigo, elas mudaram totalmente e para melhor. A taxa de conversão aumentou muito. Portanto, você precisa entender que tudo é vendas, tá? Tudo é negociação. Para você pedir um emprego, você tem que se vender, você tem que negociar, você tem que mostrar que você é a melhor opção. Você vai caprichar no seu currículo, você vai caprichar na sua apresentação. Como eu disse aqui, a apresentação conta muito. Para captar cliente é vendas. Você tem que se vender, você tem que mostrar que você é a melhor opção
para esse potencial cliente. Então você tem que negociar com ele, tem que se vender para conseguir investidores para algum negócio que você quer abrir, por exemplo. Você precisa usar técnicas de negociação para mostrar que você é um profissional responsável, para que você vai dar conta do negócio, para que você vai gerir bem o dinheiro desses investidores e até para arrumar uma namorada ou um namorado, você precisa de técnicas de negociação e vendas para a pessoa perceber que você é a pessoa ideal para passar a vida toda ao lado dela. Você precisa de vendas para tudo, tá? Então, não ignore quando eu falar sobre vendas e negociação, porque isto aumenta bizarramente as chances de você fechar negócio com novos clientes. Se aplicando a captação 2.0, você conversa com 10 pessoas te procuram, você conversa com essas 10 e fecha uma. Se você aplicar técnicas de negociação, tá? Você vai aumentar essa taxa para 5, 6 pessoas. Então, de 10 que você conversa, você fecha 6 clientes. Ou seja, você aumenta em 6 vezes a sua taxa de conversão, tá? E automaticamente também os seus lucros. Você acaba ganhando mais trabalhando com obras financiadas. Então, saiba vender o seu peixe. E para isso, algumas sacadas, algumas dicas aqui, tá? Liberte o vendedor dentro de você, não fica com preconceito de ser taxado como vendedor. Ah, esse cara está se promovendo demais, né? Isso é normal. As pessoas de mentalidade de sucesso, elas se promovem bastante, tá? Elas sempre promovem o negócio delas e se promovem também. Então não tenha vergonha nem medo de se promover. E aqui vai um mito, tá? Se você não tem lábia, isso não significa nada. Quem tem lábia não quer dizer que é um bom vendedor, tá? Às vezes a pessoa fala muito e só fala coisa nada com nada, que não vai agregar nada isso em fechamento de negócio, tá? Então, ter lábia não significa nada, ok? Então, se você é meio tímido, eu sei que você vai ter mais dificuldade, mas ainda assim é possível fechar muito negócio sendo tímido. Inclusive, eu me considero uma pessoa tímida e mesmo assim eu já fechei vários negócios com vários clientes, beleza? Então, responde agora a seguinte pergunta: o que o torna diferente da concorrência? E a resposta está não só dentro de você, você tem que imaginar aí, tá? Responder essa pergunta, mas eu vou te ajudar aqui, porque a resposta, uma das respostas, está nesse conteúdo. O que vai te diferenciar da concorrência? A sua vitrine digital, o seu Instagram e Facebook, o seu site, se você tiver, a sua apresentação profissional. Você pode enviar uma proposta de valor, ok, profissional, igual à proposta padrão LOF. A sua diferença com os concorrentes é que você sabe mais do que eles, porque você demonstra expertise e se você souber técnicas de vendas e negociação, talvez você demonstra mais expertise, você demonstra que você é mais especialista do que qualquer um, mesmo não sendo, tá? Isso acontece quando você entende técnicas de negociação. Você é diferente da concorrência porque demonstra mais autoridade. Então, quando você demonstra mais autoridade, você mostra também que é diferente da concorrência. Então, veja bem que essa pergunta ela é facilmente respondida quando você segue tudo isso que eu mostrei para você nesse vídeo. E presta bastante atenção aqui. Se você não entendeu algum ponto, reveja o vídeo, tá? Se você teve alguma dúvida, pergunta aqui embaixo do vídeo também ou me manda lá no Instagram. Mas o meu objetivo principal com esse vídeo aqui é fazer com que você se torne referência nesse mercado, cobrando muito mais caro, porque as pessoas vão ver mais valor no seu serviço. E tudo que você precisa para cobrar mais caro pelos seus projetos e serviços de obra financiada está aqui nesse vídeo. Esse conteúdo de hoje aqui, ele é ouro puro. Então,
coloca em prática, reveja esse vídeo se necessário para entender algum ponto que ficou meio vago para você, mas aproveite ao máximo, porque eu vou deixar disponível esse vídeo. Porém, mesmo sendo um conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui no YouTube, é um conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, aproveite, tá? E se você tiver alguma dúvida na hora de aplicar, eu quero que você aplica, tá? E me conta os resultados lá no meu Instagram. Mas se você tiver alguma dúvida, me manda lá também, que eu respondo mais rápido do que aqui no YouTube. Então, aplica tudo isso aqui que eu te passei, esses 5 pontos, de preferência todos eles, ok? E me manda lá no Instagram o seu resultado. E se você também está tendo resultado com a captação 2.0, me manda lá, beleza? Isso eu tenho certeza. Em uma semaninha, se você aplicar a captação 2.0, você já vai ter seu WhatsApp lotado de mensagem de potenciais clientes, ok? Então, esse foi o Ouro em Pó de hoje. As 5 maneiras de cobrar mais caro por seus projetos de obras financiadas. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Lucas Valadão e fui!